No livro de 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 ao 15, nós nos deparamos com uma história de grande calamidade e miséria, vivida por Israel, que muito nos ensina a superar as dificuldades que hoje enfrentamos. Em meio à crise, até mesmo em perigo de morte, podemos ter esperança, mas podemos também ser mensageiros de boas novas em meio a esses momentos de desespero. Somente Saul, Davi e Salomão tiveram o privilégio de reinar sobre toda a Israel unida. Mas com a morte de Salomão, seu filho, assume o trono e acontece a divisão das 12 tribos. Salomão foi um rei de obra grandiosa, gerando também grandes despesas para o povo. Para o pagamento dessas despesas, o povo teve de arcar com mais impostos. Após a morte do rei Salomão, o povo se dirigiu ao sucessor, seu filho Roboão, pedindo a redução dos pesados encargos colocados sobre eles. Roboão seguiu o conselho dos seus amigos jovens. Disse que em seu reino o jugo seria mais pesado que o de seu pai. Após essa decisão, o povo se negou a continuar sendo governado por ele. Levantaram como rei de Israel Jeroboão, ficando sob as ordens de Roboão apenas a tribo de Judá e Benjamim. Sendo assim, o reino de Israel ficou dividido, formando Judá e Benjamim, o reino do sul, tendo como capital Jerusalém, e o restante das 10 tribos formando o reino do norte, tendo a cidade de Samaria como capital, que era uma fortaleza, semelhante à de Jerusalém. Estava situada a meio caminho do Jordão ao Mediterrâneo, ao oriente da planície de Saron, no alto de um monte alongado, inacessível de uma parte e facilmente protegido pela outra. Era uma cidade com muros altos e fortificados. Esses modelos de cidade fortificadas tinham enormes portões com uma única entrada e saída, e as plantações ficavam do lado de fora. Era em Samaria onde habitava o profeta Eliseu, sucessor de Elias. O povo de Israel sofria por constantes guerras entre a Síria e a Babilônia. Sempre que algum exército tentava invadir Samaria, não alcançava sucesso. Samaria era uma cidade fortificada. Isso nos fala da autoconfiança. Às vezes nós confiamos em nossa própria força, capacidade, intelectualidade, sabedoria ou esperteza. Quantos confiam em si mesmo e não entendem que, por mais forte que sejamos, sempre há fraquezas e erros em nós. É neste contexto que vamos conhecer um pouco mais sobre esta história incrível que nos traz grandes aprendizados. Eu sou Érica Kátia e sejam bem-vindos ao meu canal EBD Aprender para Crescer. Peço a ajuda de todos vocês para se inscrever no meu canal, deixar o seu curtir, ative o sininho de notificação e compartilhe em suas redes sociais para que outras pessoas conheçam o meu canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eliseu e a fome em Samaria. O ano era aproximadamente 850 a.C. Era o tempo do reinado do rei Jorão, filho do rei Acabe e Jezabel. O rei da Síria, chamado Ben-Hadad, esse era Ben-Hadad II, uma vez que a Bíblia relata a existência de 3 homens com este nome. É do nosso interesse saber que este nome quer dizer filho de Hadad, ou seja, Ben significa filho e Hadad significa aquele que lança raios. Ele juntou todo o seu exército para cercar Samaria. A estratégia de guerra era isolar a cidade. Faziam o seu acampamento ao redor de toda a cidade.
armando tendas, fazendo fogueiras, a uma distância que todos que subissem nos muros da cidade conseguissem enxergá-los, mas nenhuma flecha ou lança os alcançaria. Ali permaneciam por semanas, meses ou quem sabe anos, não deixando que ninguém entrasse na cidade ou saísse dela com vida. Assim, os israelitas não teriam fonte de alimento, onde não poderiam sair da cidade para produzir ou colher. Ficavam acampados ao redor da cidade até que a comida e a bebida de dentro da cidade acabasse. Era uma questão de tempo para chegar à escassez, fome e miséria. E aí, enfraquecidos e famintos, os moradores das cidades abririam as portas, os deixariam entrar. Assim, tomavam a cidade sem ter que se esforçar, escravizando o povo. Infelizmente, muitas das vezes é assim que nós fazemos. Quando o cerco começa a fechar, ao invés de continuarmos lutando e buscando cada vez mais a Deus, nós cedemos à pressão do inimigo e nos trancamos e deixamos de buscar a Deus e deixamos de semear a palavra de Deus. E quem não semeia não pode colher e entramos numa escassez espiritual. Mas eu tenho uma boa notícia de Deus para a sua vida. Tudo o que acontece em nossas vidas acontece em razão da vontade ou da permissão de Deus. E Deus só permite que certas coisas aconteçam porque Ele sabe que no final o nosso caráter será moldado à imagem de Cristo. E nós sairemos mais maduros e ainda vencedores. Cerco durou muito tempo. A água acabou. O povo não saía para plantar nem colher. O pão acabou. E o país de Samaria entrou em calamidade. A fome era tanta que os samaritanos que possuíam algum recurso estavam comprando para comer cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Também comprando para comer esterco de pombo por 5 ciclos de prata. Mas havia pessoas, como em toda a cidade, que não tinham nada e estavam morrendo. Algumas pessoas ficam desorientadas, emocionalmente abaladas, procuram por soluções humanas. Na hora da crise, é importante mantermos o equilíbrio, confiando em Deus. Tamanha era a fome em Samaria. Mas nem assim o rei conseguiu enxergar o seu pecado e o pecado do seu povo. Ao invés de reconhecer os seus erros, reconhecer os pecados da cidade de Samaria e levantar um clamor e fazer um conserto coletivo da cidade, procurou achar um culpado para toda aquela situação. Sendo assim, jogou a culpa em cima de Eliseu, o profeta do Senhor, que morava ali na cidade e estava sofrendo o cerco juntamente com todos. E por muitas vezes tinha avisado ao rei que Deus ia castigar ele e ao seu povo por não servirem ao Senhor. Quando a crise chega em nossas vidas, a tendência é culpar os outros ou a Deus. Mas não vamos ficar jogando a culpa nos outros ou em Deus. Vamos assumir nossos erros, nossos fracassos e se humilhar diante dele. Pois é na crise que as mãos de Deus agem em nosso favor, manifestando o seu imenso poder. Se você está passando por uma crise, não culpe ninguém por isso. Não faça como o rei de Samaria, que jogou a culpa em Eliseu. Busque a ajuda de Deus, confie nele e ele te dará a vitória, pois ele é o Deus do impossível. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 ao 14, diz assim: E eu fechar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando o rei de Israel partiu para aprisionar Eliseu, Eliseu estava em sua casa com os chefes da cidade. Quando o rei e o seu capitão chegam, Eliseu
profetiza para o rei que no dia seguinte, naquela mesma hora, haveria grande abundância de comida nos portões de Samaria. Ou seja, o povo comeria com muita fartura. Um capitão da guarda real que acompanhava o rei até a casa do profeta mostrou toda a sua incredulidade. Ele riu do profeta. Como pode acontecer isso? Ele zombou. Mesmo que Deus abra a janela dos céus e faça cair comida por elas, isso não vai chegar para todo este povo faminto. Eliseu respondeu: já que você não acredita no que eu estou falando, você vai ver isso com seus próprios olhos, mas você não vai provar nenhuma comida, não vai desfrutar da bênção de Deus. Não importa quão difícil possa ser a situação, devemos sempre confiar em Deus. A resposta de Deus veio de onde não se esperava. Não veio do rei, dos seus oficiais, também não surgiu da classe privilegiada e do povo encarcerado. Da forma irônica e absurda, o segredo estava com os fragilizados e discriminados. Do lado de fora dos muros de Samaria estavam 4 homens leprosos, que, segundo a lei, não podiam entrar na cidade e viviam de migalhas e esmolas. Eram pessoas que deviam manter distância. Eles viviam isolados. Quando eles entravam nas cidades, vinham amarrados a sinos e gritando: leproso sou, leproso sou, para que todos tivessem a oportunidade de manter-se longe deles. Só comiam o resto de comidas sobra que eram jogadas pelo muro. Resumindo, eram excluídos do convívio social. No Reis, capítulo 7, versículo 3 ao 4, diz assim: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morreremos? E dissermos: entramos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e nos matarem, tão somente morreremos. Eles entenderam que se ficassem ali, morreriam de fome. E se fosse ao acampamento dos sírios, também morreriam. Mas lá eles ainda tinham a chance de receber uma esmola. Assim, eles partem em direção ao acampamento do inimigo. E nessa hora, Deus começa a agir com a sua mão forte para dar aos seus filhos o livramento necessário. Muitas vezes, Deus está esperando uma única atitude nossa, que tão somente nós colocamos de pé e não nos prostramos perante nossos inimigos e perante as situações adversas da vida. Você diz: meu casamento está arruinado. O médico diz que a enfermidade que tenho está em fase terminal. Meus irmãos, quem diz a última palavra na sua vida não é o homem, é Deus. E Deus espera de você uma única atitude de fé. O resto, Ele quem faz. A Bíblia diz que os inimigos fugiram ao anoitecer. Exatamente quando os 4 leprosos levantaram ao anoitecer. Uma ação conjunta, sincronizada, simultânea. Quando os fracos leprosos levantaram com coragem, ânimo, com esperança, marchando em direção ao arraial, o Senhor fizera parecer aos ouvidos dos inimigos sírios, ouvir no arraial ruídos de carros e de cavalos e ruídos de um grande exército que vinha contra eles, um exército muito mais numeroso do que eles, pelo que se levantaram e fugindo, deixando as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar as suas vidas, deixando tudo para trás. Deus afastou de forma criativa e poderosa seus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! O tempo de Deus operar pode vir na hora mais difícil, fora do nosso controle. No momento de caos, de descontrole, Deus se manifesta, aleluia, realizando um milagre. Ele intervém transformando a tragédia e a dor em vitória e alegria.
Hoje também é dia de livramento, reestruturação em sua vida, em sua família. Deus está encorajando você a se levantar, a se erguer e com ânimo e esperança vencer seus medos, ansiedades, pensamentos negativos, complexos de inferioridade, desesperança, acomodação. Aproprie-se da força que vem do alto, pois o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele é o seu refúgio em tempo de aflição e adversidade. Diga em alto e bom som, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, glória a Deus, aleluia. Chegando, pois, os leprosos encontraram o acampamento vazio. Ficaram sem saber o que fazer de tanta alegria. Eles entraram nas tendas e comeram e beberam e até não poder mais. Depois, os 4 carregaram tudo o que puderam: comida, roupas, prata, ouro, e esconderam tudo na caverna onde viviam. Então, voltaram para pegar mais coisas. Então disseram um para o outro: não fazemos bem. Este é o dia de boas novas e nós nos calamos. Vamos até a cidade contar tudo ao rei. Então eles foram até o guarda que ficava no muro e contaram que os sírios tinham ido embora. E o guarda contou ao rei. O rei não queria acreditar naquela notícia tão boa e disse: os sírios estão querendo nos enganar. Se nós formos até o acampamento deles, eles voltam e queimam nossa cidade. Mas por fim, o rei mandou alguns soldados verificarem se o que os leprosos tinham contado era verdade. Quando foi de manhã cedo, o rei deixou o povo todo ir até o acampamento dos sírios e pegar o que podia. O rei mandou o capitão, aquele que riu de Eliseu, para ficar de guarda no portão, para evitar que o povo se machucasse ao sair com tanta correria. Mas o povo não deu atenção ao capitão. Eles acabaram atropelando, que caiu e foi pisado pelas pessoas até que morreu. Desse jeito, cumpriu as palavras do profeta Eliseu. Houve bastante comida para todos, mas aquele capitão que tinha rido de Eliseu só viu a comida. Ele não provou nada, porque morreu pisado pelo povo na saída da cidade. Aprendemos que, quando somos incrédulos, até podemos ver os milagres, mas não chegamos a desfrutá-los. Não há coisa que não possa ser feita por nosso Deus. Não há ninguém que Ele não possa usar para cumprir os seus planos na vida do seu povo. Ainda que você ache que o seu problema ou de alguém é insolúvel, que nem que se Deus abrisse a janela dos céus poderia resolvê-lo, assim como disse o oficial do rei, saiba que não há impossível para Deus. E Ele pode usar coisas comuns e incomuns, coerentes e absolutamente perdidas. Todo o poder está nas mãos de Deus para operar toda espécie de milagres. E assim como Deus fez com aqueles leprosos, quer fazer o mesmo por essas pessoas que estão famintas, caminhando para a morte, sem esperança, sem salvação em nossas cidades. E Ele quer usar eu e você para anunciar o Evangelho, que quer dizer boas novas ou boas novas de salvação. Vemos que as decisões geram consequências que podemos não gostar. Por isso, devemos obedecer aos princípios do Senhor, sempre confiar nele, saber esperar com paciência, pois as dificuldades são temporais, mas as promessas de Deus são eternas. Obrigado por ficar até o final. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau!